Senhor, o meu coração não é orgulhoso. Há muito deixei de ser arrogante. Não corro atrás de coisas grandes e extraordinárias demais para mim, principalmente quando estão fora do meu alcance. Pelo contrário, estou calado e tranquilo. E como a criança fica bem quietinha nos braços da mãe, assim o meu coração está calmo dentro de mim. Povo de Israel, confie no Senhor Deus, agora e para sempre. Testemunho de Daniel. Mesmo vivendo como homem de confiança do rei da Babilônia, Daniel não trocou a sua fé pelos privilégios. Falar de Deus, testemunhar o amor de Deus, esta é a missão deste jovem profeta. Absolutamente convencido de que só o Deus de Israel é o Deus vivo e verdadeiro, que opera milagres e transforma o coração dos homens, Daniel vai até as últimas consequências para fazer valer a sua fé na vontade do Senhor. Para receber um imenso favor de Deus, bem na hora em que os leões tentavam abocanhar seu corpo frágil, Daniel teve que acreditar. Ele acreditou e apostou no poder daquele que tudo pode. Às vezes, na dura luta pela vida, nós também recebemos esse mesmo desafio. Parece que não restam alternativas. Ou fazemos o que Deus quer e arriscamos, ou ficamos presos à comodidade, sem jamais tomar conhecimento do imenso amor e poder do Senhor nosso Deus. Daniel espera o segundo sonho do rei. Nabucodonosor contou seu segundo sonho ao profeta Daniel. Muito sábio e sensato, Daniel ficou ouvindo o rei com a maior atenção enquanto ele falava. Contudo, antes que ele interrompesse a narrativa, em pensamento o profeta fez esta súplica ao Senhor: ó Deus, ajuda-me nesta hora. Apesar de haver orado por alguns instantes, Daniel, que era chamado de Beltesazar pelos babilônios, ficou meio espantado e perdido, sem saber o que pensar, muito menos o que dizer. O rei disse: Beltesazar, não se preocupe com o sonho, nem com o que ele quer dizer. Mas Daniel respondeu: ó rei, quem dera que o sonho e a sua mensagem nada tivessem a ver com o Senhor, e sim com seus inimigos. O Senhor viu uma árvore que cresceu até tocar o céu. Uma árvore tão imensa que podia ser vista de qualquer lugar do mundo. Suas folhas eram belíssimas e ela produzia tantas frutas que o mundo todo podia se alimentar com elas. Animais da selva descansavam à sua sombra e as aves faziam ninhos nos seus muitos galhos. Essa árvore, ó rei, é o Senhor, pois o Senhor se tornou muito poderoso. Seu poder cresceu a tal ponto que chegou até o céu,
e seu domínio se estendeu pelo mundo inteiro. E o Senhor viu também um vigilante, um santo, que descia do céu e dizia: cortem a árvore e acabem com ela, mas deixem na terra o tronco decepado e as raízes, e o amarrem usando correntes de ferro e de bronze, para que fique no meio do capim bravo, no campo. Assim o sereno cairá sobre esse resto de árvore, e sua porção será semelhante à dos animais, até que passem sobre ele 7 tempos. E agora vou lhe dar a interpretação deste sonho, ó rei. Ele se refere à sentença do Senhor Deus contra o Senhor. O Senhor será expulso do meio dos seres humanos e ficará morando com os animais da selva. Comerá capim como os bois, dormirá ao ar livre e ficará molhado pelo sereno. Isso vai durar 7 anos, até que o Senhor reconheça que Deus domina todos os reinos do mundo e coloca como rei o homem que Ele quer. A ordem do mensageiro para que deixem ficar um resto de árvore com as raízes significa que o Senhor será rei de novo. Mas só quando confessar que Deus domina o mundo inteiro. Ó rei, aceite meu conselho. Deixe de pecar. Faça o que é certo. Acabe com as maldades e ajude os pobres. Assim, talvez, o Senhor possa continuar a viver feliz e em paz. E tudo isso aconteceu. 1 ano depois, Nabucodonosor estava passeando no terraço do seu palácio, na cidade de Babilônia, encantado com a beleza natural do lugar. Como é grande a cidade de Babilônia, dizia, contemplando o horizonte e respirando fundo. Com meu grande poder, eu a construí para ser a capital do meu reino, a fim de mostrar a todos a minha grandeza e a minha glória. O rei ainda estava falando, quando veio uma voz do céu que disse: preste atenção, rei Nabucodonosor. Este reino não pertence mais a você. Você vai ser expulso do meio dos seres humanos. Ficará morando com os animais da selva e comerá capim como os bois. Isso vai durar 7 anos, até que você reconheça que o Altíssimo Deus domina sobre todos os reinos do mundo e coloca como rei quem Ele quer. Naquele mesmo instante cumpriu-se a sentença contra Nabucodonosor. Ele foi expulso do meio dos humanos e começou a comer capim como os bois. Dormia ao relento e ficava todo molhado por causa do orvalho. Seu cabelo ficou parecido com penas de águia e suas unhas cresceram tanto que pareciam garras de gavião. O rei louvando o Senhor Deus. Depois de transcorridos os 7 anos, olhei para o céu e meu juízo voltou. Aí agradeci ao Senhor Deus e rendi louvor e glória a Ele, que vive para todo sempre, de geração em geração. Pois seu poder é eterno e seu reino jamais terá fim.
Ele governa todos os anjos do céu e todos os que vivem na terra. Não há quem possa impedi-lo de fazer o que quer, nem perguntar-lhe a razão do que faz. Então, depois que meu entendimento voltou, tornei a ser honrado e respeitado, e restaurei minha dignidade e majestade como rei. Meus conselheiros e as autoridades mais altas do meu governo me receberam com extraordinária grandeza e pude constatar que tinha agora mais poder do que antes. Portanto, eu, o rei Nabucodonosor, louvo e agradeço ao Rei do céu, pois todas as suas obras são verdadeiras e seus caminhos justos. Somente o Deus, dono do infinito e da eternidade, tem poder para humilhar os soberbos e orgulhosos e exaltar os que diante dele se humilham. Novo rei da Babilônia. Certa noite o rei Belsazar da Babilônia deu um grande banquete para o qual convidou 1000 autoridades do país. Bebeu vinho com os convidados. Depois de beber bastante, mandou que trouxessem os copos de ouro e de prata que Nabucodonosor, seu pai, havia tirado do templo de Jerusalém. Belsazar mandou trazê-los para que ele e seus convidados de honra, suas mulheres e suas concubinas usassem os copos para beber vinho. Trouxeram os copos e todos começaram a usá-los para beber vinho e a louvar os deuses de ouro, prata, bronze, ferro, madeira e pedra. De repente apareceu a mão de um homem e começou a escrever na parede branca do salão do banquete, num lugar iluminado pela luz do candelabro. Ao ver a mão, o rei não sabia o que pensar. Ficou pálido de terror e começou a tremer. Depois, gritando, ordenou que chamassem os adivinhos, sábios e astrólogos. Assim que chegaram, o rei disse: aquele que ler o que está escrito na parede e me explicar o que quer dizer, será vestido com roupas de púrpura, receberá uma corrente de ouro para usar no pescoço e será a terceira autoridade mais importante no meu reino. Os adivinhos e sábios entraram no salão e ficaram diante do rei. Mas nenhum deles pôde ler o que estava escrito na parede, e muito menos explicar ao rei o que queria dizer aquilo. O rei se apavorou. Seu rosto ficou ainda mais tenso e pálido. Entretanto, nenhuma das autoridades sabia o que fazer. Então a rainha mãe, que escutara os gritos do rei e dos convidados de honra, entrou no salão e disse: que o rei viva para sempre. Não se assuste, nem fique perturbado, pois aqui no seu reino existe um homem que tem o espírito dos santos deuses. Quando Nabucodonosor, seu pai, era rei, esse homem provou ser extremamente inteligente e sábio, tão sábio como os deuses. Então o rei o nomeou chefe dos adivinhos e sábios, feiticeiros e astrólogos. Esse homem, Daniel,
a quem o rei deu o nome de Beltesazar, pensa com muita clareza. Ele é o único homem capaz de interpretar sonhos, explicar coisas misteriosas e resolver assuntos difíceis. Portanto, mande chamar Daniel, e ele com certeza vai dizer o que está escrito na parede. O profeta explica as palavras misteriosas. Levaram Daniel até a presença do rei e ele perguntou: Você é mesmo aquele Daniel, um dos judeus que meu pai, o rei Nabucodonosor, trouxe de Judá como prisioneiro? Já me disseram que o espírito dos deuses está com você e que você pensa com muita clareza, é muito inteligente e sábio. Há pouco estiveram aqui os adivinhos, sábios e astrólogos que mandei chamar para que lessem as palavras escritas na parede e me explicassem o seu significado. Contudo, nenhum deles conseguiu apresentar nenhuma explicação. Mas alguém me disse que você pode explicar mistérios e resolver assuntos difíceis. Portanto, se você puder ler o que está escrito e me disser seu significado, você será vestido com roupas de púrpura, receberá uma corrente de ouro para colocar no pescoço e será a terceira autoridade mais importante do meu reino. Daniel respondeu: O senhor pode ficar com os presentes, porém, se quiser, dê a outra pessoa. Vou lhe dizer o que significam estas palavras. Ó rei, o Senhor Deus deu o reino ao seu pai, o rei Nabucodonosor, e a ele concedeu grande poder, glória e majestade. O poder que Deus deu a Nabucodonosor era tão grande que todos os povos do mundo tremiam de medo na presença dele. Matava quem queria e a quem queria deixava com vida. Nabucodonosor elevava uns e rebaixava outros. Contudo, ele se tornou tão vaidoso e cheio de si que foi derrubado do poder e perdeu toda a sua glória. Foi expulso do meio dos humanos, perdeu o juízo e passou a se comportar como um animal. Morava com jumentos da selva, comia capim, como os bois, e dormia ao ar livre, ficando molhado pelo sereno. Isso durou até que ele reconheceu que o Senhor Deus domina todos os reinos do mundo e coloca como rei quem ele quer. E o Senhor, ó rei Beltesazar, filho de Nabucodonosor, sabia de tudo isso, mas mesmo assim não tem sido humilde. Pelo contrário, o Senhor desafiou o rei do céu e mandou trazer os copos que foram tirados do templo dele, a fim de que o Senhor, os convidados de honra, suas mulheres e suas concubinas bebessem vinho neles. Além disso, o Senhor prestou honra e louvor a deuses de prata, ouro, bronze, ferro, madeira e pedra, que não veem, não ouvem, nada sabem. No entanto, não deu glória nenhuma a Deus. O Senhor, ó Rei, ignorou aquele que tem o poder de matar ou de deixar viver, e que decide tudo o que acontece com o Senhor. É por isso que ele mandou essa mão escrever na parede estas palavras: Mene, Mene, Tekel e Parsim.
E agora vou explicar. Mene quer dizer: Deus contou o número dos dias do reinado do Senhor e resolveu terminá-lo. Tekel quer dizer que o Senhor foi pesado na balança e pesou muito pouco. Parsim quer dizer que o seu reino será dividido e entregue aos medos e aos persas. Então o rei mandou que vestissem Daniel com roupas de púrpura, pusessem uma corrente de ouro no seu pescoço e anunciassem que dali em diante ele seria a terceira autoridade mais importante do reino da Babilônia. Naquela mesma noite, Belsazar, o rei da Babilônia, foi morto. E Dario, o rei do país da Média, que tinha 62 anos de idade, começou a reinar no seu lugar. Daniel na cova dos leões. O rei Dario resolveu dividir o país em 120 províncias e escolher 120 homens para governá-las. A fim de que tudo corresse bem e não houvesse contratempos, o rei nomeou 3 ministros para controlar os 120 governadores. Um desses ministros era Daniel. Ele provou logo que era muito mais competente que os outros ministros e governadores. Ele tinha tanta capacidade que o rei pensou em transformá-lo na maior autoridade do reino. Diante disso, os outros ministros e os governadores procuraram encontrar algum motivo para acusar Daniel de ser um mau administrador. Mas foi inútil. Não acharam nada de errado. Daniel era honesto e direito. Ninguém jamais poderia acusá-lo de algo errado. Então eles disseram uns aos outros: nunca acharemos nenhum motivo para acusar Daniel, a não ser que seja alguma coisa que tenha a ver com a religião dele. Então foram todos falar com o rei. Que o rei Dario viva para sempre. Todos nós que ocupamos posições de autoridade no reino, isto é, os ministros, governadores, prefeitos e as outras autoridades, nos reunimos e concordamos em pedir ao Senhor que publique um decreto que não poderá ser desobedecido. Ordene que durante 30 dias todos façam seus pedidos somente ao Senhor. Se durante esse tempo alguém fizer um pedido a qualquer Deus ou a qualquer outro homem, essa pessoa será jogada na cova dos leões. Portanto, ó rei, dê a ordem e assine, a fim de que não possa ser anulada. De acordo com a lei dos medos e dos persas, essa ordem não poderá de modo nenhum ser desfeita. O rei concordou, assinou a ordem e mandou que fosse publicada. Quando Daniel soube que o rei havia assinado a instrução, voltou para casa. No andar de cima havia um quarto com janelas que davam para Jerusalém. Daniel abriu as janelas, ajoelhou-se e orou, dando graças ao Deus de Israel. Ele costumava fazer isso 3 vezes ao dia. Os inimigos de Daniel foram juntos até a casa dele e viram. Ele estava orando ao seu Deus.
Então foram procurar o rei a fim de falar com ele a respeito da ordem. Ó rei, o senhor assinou uma ordem que proíbe que se façam pedidos a qualquer deus ou a qualquer outro homem, a não ser o senhor, durante 30 dias. E a ordem diz também que quem desobedecer será lançado na cova dos leões. Não é verdade? É verdade. E a ordem deve ser obedecida. De acordo com a lei dos medos e dos persas, ela não pode ser anulada. Então eles disseram ao rei. No entanto, Daniel, um dos prisioneiros que vieram da terra de Judá, não respeita o Senhor, nem se importa com a ordem, pois ora ao Deus dele 3 vezes por dia. Ao ouvir isso, o rei ficou muito triste e resolveu salvar Daniel. Até o pôr do sol daquele dia, ele fez tudo o que pôde para salvá-lo. Os inimigos de Daniel foram falar de novo com o rei e disseram: o senhor sabe muito bem que, de acordo com a lei dos medos e dos persas, nenhuma ordem ou lei assinada pelo rei pode ser anulada. Então o rei mandou que trouxessem Daniel e o atirassem na cova dos leões. Mas antes disse a Daniel: espero que o seu Deus, a quem você serve com tanta dedicação, o livre de morrer. Trouxeram uma pedra e com ela taparam a boca da cova. O rei selou a pedra com o próprio anel e com o anel das autoridades do reino, para que mesmo no caso de Daniel, a lei fosse cumprida ao pé da letra. O rei então voltou para o palácio, mas não conseguiu comer nada, nem se divertir como de costume. E naquela noite não pôde dormir. De manhã bem cedo ele se levantou e foi depressa até a cova dos leões. Ali, com voz muito triste, o rei perguntou: Daniel, servo do Deus vivo, será que o seu Deus, a quem você serve com tanta dedicação, conseguiu salvá-lo dos leões? Que o rei viva para sempre. O meu Deus mandou seu anjo e ele fechou a boca dos leões para que não me ferissem. Pois Deus sabe que não fiz nada contra ele e também não cometi nenhum crime contra o rei. Então, muito alegre, o rei deu ordem para que tirassem Daniel da cova. Assim que ele ficou livre, seus inimigos viram que nenhum mal lhe acontecera, pois Daniel confiava no Deus vivo e verdadeiro. Em seguida, o rei mandou que trouxessem os homens que haviam acusado Daniel. Todos eles, junto com as mulheres e seus filhos, foram jogados na cova. E antes mesmo de chegarem ao fundo, os leões os atacaram e os fizeram em pedaços. Então o rei Dario escreveu uma carta aos povos de todas as nações, raças e línguas do mundo. Felicidade e paz para todos. Eu ordeno que todas as pessoas do meu reino respeitem e honrem o Deus que Daniel adora. Pois ele é o Deus Todo-Poderoso que vive para sempre. Seu reino nunca será destruído. Seu poder nunca terá fim. Ele socorre e salva. No céu e na terra, ele faz milagres e maravilhas. Foi ele quem salvou Daniel das garras dos leões.
E Daniel continuou a ser uma grande autoridade no governo durante o reinado de Dario e depois no reinado de Ciro da Pérsia. O anjo Gabriel explica uma visão. Eu estava procurando entender o que vira, quando apareceu na minha frente um ser que parecia um homem. E ouvi uma voz que vinha do rio Ulai. Essa voz gritou: Gabriel, explique a visão a esse homem. Aí Gabriel chegou mais perto de mim, o que me deixou muito assustado. Então me ajoelhei e encostei o rosto no chão para ouvir. Você, homem mortal, precisa entender a visão, pois ela tem a ver com o final dos tempos, o tempo do fim. Ele ainda falava quando desmaiei e caí de bruços no chão. Mas ele me pegou, me pôs de pé e disse: eu vou lhe contar o que vai acontecer quando passar a ira de Deus, pois essa visão é a respeito do tempo marcado para o fim. O carneiro com 2 chifres que você viu representa os reis da Média e da Pérsia. O bode é o rei da Grécia e seu chifre grande é o primeiro rei deste país. Os 4 chifres que nasceram quando se quebrou o primeiro chifre representam os 4 reinos em que o país terá que ser dividido. Contudo, esses reinos não vão ser tão poderosos como foi o primeiro. Quando o fim deles estiver próximo e suas maldades houverem chegado ao máximo, aparecerá um rei cruel e enganador. Ele ficará cada vez mais poderoso, mas não pela própria força. Causará destruições terríveis, acabará com povos poderosos e também com o povo de Deus. Vai fazer com o maior sucesso tudo quanto quiser. Com a sua presença pode enganar a todos. Ficará cada vez mais orgulhoso e matará muitas pessoas à traição. Finalmente ele vai desafiar a Deus, o Rei dos Reis, porém será destruído sem o uso de força humana. E Gabriel terminou assim: você já ouviu a verdadeira explicação dos sacrifícios da tarde e da manhã. Mas não conte a ninguém o significado da visão que você teve, pois ainda vai demorar muito tempo até que se cumpra. Eu, Daniel, passei vários dias abatido e doente. Depois fiquei bom e comecei a tratar dos negócios do governo, mas continuei muito preocupado com a visão, pois não conseguia entendê-la.
Daniel ora pelo seu povo. Dario, filho de Xerxes, do país da Média, era rei da Babilônia. No primeiro ano do seu reinado, eu estava estudando os livros sagrados e pensando nos anos em que Jerusalém ficaria arrasada. 70 anos de tristeza e de desgraça, de acordo com o que o Senhor Deus dissera ao profeta Jeremias. Em sinal de tristeza, vesti saco de pano grosseiro, sentei-me sobre cinzas, deixei de comer e orei com fervor ao Senhor Deus com pedidos e súplicas. E fiz a seguinte confissão: Senhor Deus, Tu és grande e poderoso. Tu guardas a aliança que fizeste com os que te amam e obedecem aos Teus mandamentos. Temos cometido pecados e maldades. Caímos em muitos erros e nos revoltamos contra Ti. Desobedecemos às Tuas leis e aos Teus mandamentos. Não demos atenção aos Teus servos, os profetas, que falaram em Teu nome aos nossos reis, nossos líderes e nossos antepassados, enfim, a todo o povo de Israel. Senhor, reconhecemos a Tua justiça, mas agora sentimos vergonha, nós, Teu povo, tanto os que vivem na Judéia e em Jerusalém, como os que espalhaste pelos países de perto e de longe. Tu fizeste isso porque eles se revoltaram contra Ti. Os nossos reis, nossos líderes, nossos antepassados, todos temos pecado contra Ti, ó Senhor. Por isso estamos envergonhados. Mas Tu és misericordioso, pronto a nos perdoar, mesmo quando nos revoltamos contra Ti. Desobedecemos a Tua ordem e não seguimos as leis que nos deste por meio dos Teus profetas. Todo o povo de Israel quebrou os Teus mandamentos. Pecamos demais contra Ti. Por isso fizeste cair sobre nós as maldições e as desgraças que estão escritas na lei de Moisés, Teu servo. Tu cumpriste as ameaças que fizeste contra nós e contra os nossos líderes e nos castigaste duramente. Nunca, em lugar nenhum, houve uma desgraça tão grande como a que caiu sobre Jerusalém. E isso aconteceu de acordo com o que está escrito na lei de Moisés. Mas mesmo assim, não temos abandonado nossos pecados, nem nos esforçado para seguir a Tua verdade. Não fizemos nada para Te agradar. Por isso preparaste esse castigo e o fizeste cair sobre nós. Ó Senhor nosso Deus, Tu mostraste Teu grande poder quando tiraste Teu povo do Egito. A fama que recebeste com isso continua até hoje. Mas nós temos pecado e feito o mal. Ó Senhor, não continues irado com Jerusalém, que é a Tua cidade e o Teu santo monte. Em razão dos nossos pecados e dos pecados dos nossos antepassados, os povos de todos os países vizinhos zombam de Jerusalém e do Teu povo. Ó Deus, ouve a minha oração, atende a súplica deste Teu servo, para que entendam que Tu, Senhor, és o meu Deus. Derrama Tuas bênçãos sobre o Teu templo, que agora está abandonado. Abre os Teus olhos, vê a nossa desgraça e olha para a Tua cidade. Pedimos a Ti tudo isso por causa da Tua grande misericórdia, não porque mereçamos. Ouve, ó Senhor, perdoa-nos,
Ó Deus, atende-nos e vem ajudar-nos, para que todos entendam que Tu és Deus. Não demores em nos socorrer, pois nós somos o Teu povo eleito e Jerusalém é a Tua cidade. Então o anjo de Deus apareceu novamente a Daniel e, no meio de tanta desgraça, disse uma palavra de consolo. O profeta perguntou: quando é que tudo isso vai terminar? O anjo levantou as mãos para o céu e, em nome de Deus, que vive para sempre, disse: e você, Daniel, continue firme até o fim. Você vai morrer, mas um dia ressuscitará para receber a sua recompensa. E o anjo voltou para o céu. Quem julga que não é pecado roubar do seu pai ou da sua mãe é pior que um ladrão comum. Quem teme ao Senhor Deus vive na humildade e consegue riqueza, prestígio e vida longa. Os homens podem aprontar os cavalos para a guerra, mas quem dá a vitória é Deus.